Olá, muito bom dia! Vim aqui trazer uma palavra ao seu coração. Vim trazer uma palavra ao seu coração. Receba essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero fazer uma oração. Vamos orar ao Pai? Pai, obrigado por esse dia. Pai, toda palavra que vem para nos paralisar, todo levante que vem do inferno, a sua palavra vai paralisar aquele que vem contra nós. Aquele que tenta nos confundir, serão confundidos. Principados e potestades tentam nos paralisar, serão parados. Aqueles, Pai, que tentam nos sabotar, serão sabotados. A tua palavra diz, Pai, que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nós cremos na cobertura do teu sangue. Nesse tempo, Pai, nós cremos que uma palavra sua libera um ambiente de fé e gera milagres. Nós cremos, Pai, na tua palavra, que toda porção de fé que a gente carrega encontra o teu Espírito. Nós cremos que milagres acontecem, nós cremos que o sobrenatural está disponível através da mensagem. Nós cremos em mudanças de rotas, em mudanças de pensamentos e sentimentos. Nós cremos, Pai, em escamas sendo removidas dos nossos olhos. Nós cremos em mordaças sendo retiradas das nossas bocas. Nós cremos em correntes sendo removidas dos nossos pés. Nós cremos em cadeias sendo quebradas pelo poder da sua glória. Nós cremos, Pai, na palavra viva, a palavra da fé, liberando o sobrenatural. Nós cremos num Deus de milagre, de alianças e de promessas. Nós cremos que tudo o que o Senhor depositou em nós é maior que tudo que se levanta em nosso redor. Nós cremos, Jesus, na tua proteção, no teu cuidado, na sua provisão. Nós cremos que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus, que é a palavra dele, são tudo o que eu preciso para romper em fé. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que começa hoje o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Abre seu coração, Jesus quer falar com você hoje. Abra o seu coração. Eu vim falar sobre coragem. Tem muita gente achando que a coragem só começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Sim, quando esse gigante sair, eu irei. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando, na verdade, a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. A coragem é uma porção de Deus para você enfrentar os seus problemas. A coragem é ousadia. Sim, a coragem é um revestimento de poder. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas faz com que você persevere. Independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Sim, em tempos de paz, não é em tempo de paz. Também coragem para se acomodar quando devia estar avançando. Coragem para dar passos de fé, mesmo quando estiver
tudo bem. O Evangelho não é uma resposta só para os dias maus. O Evangelho é o único caminho para que a gente continue de pé. Você tem que deixar para trás até o que foi bom por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Noé, ele precisou de coragem para pegar a árvore e transformar em uma arca. Mas Noé também precisou de coragem para deixar a arca para trás quando a chuva passou. Às vezes nós temos coragem para começar, mas não temos coragem para desprender e recomeçar. A coragem para os primeiros passos, ela é importante. Mas a coragem para os próximos passos é fundamental, porque às vezes temos coragem para dar o primeiro passo, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Viver o novo não tem só a ver em sair do velho, mas sim continuar caminhando enquanto nada acontece. Enquanto nada acontece, enquanto parece que as coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa ainda mais de coragem. Sim, é exatamente nesse lugar. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessário para qualquer pessoa, em qualquer estação. Eu tive que ter coragem para abrir mão de algumas horas de conforto, para me lançar em algumas horas de propósito. Eu acordo entre 3 e 4 horas da manhã todos os dias, para estar todos os dias na presença de Deus. Quem sabe o que carrega não tem dúvida do futuro que o aguarda. Coragem. Coragem tem a ver com que a gente se lançar. Às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que estamos dando passos incertos. Uma das chaves que mais me abençoou e me abençoa é que quando estou caminhando com Deus, por mais que a estação é desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido do que é incerto. O desconhecido é que não é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. O que é incerto é que o que pode dar certo ou não tem muito gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estação incerta. Deus me disse para ir, mas eu ainda não sei se Ele vai prover. Se Deus te disse para fazer, faça. Se Deus te disse para pular, pula. Às vezes a gente pensa assim, é como se a gente estivesse na beira de um penhasco e Deus dissesse pula. A gente faz assim. Tem mais segurança no penhasco que conhece do que nesse vazio que eu não conheço. Se Deus fala pula, Ele sabe que tem uma segurança limitada nesse penhasco. Assim são muitos de nós que preferem a segurança do desconhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem ela só existe porque os problemas existem.
A coragem em Deus é um revestimento para alcançarmos o que é independente tenta parar a gente. Coragem. Tenha coragem. A coragem, ela não termina quando os problemas começam. A coragem não termina quando o problema termina. A coragem, ela só existe porque os problemas existem. Porque existe medo. A coragem só existe porque os gigantes existem. Coragem em Deus é um revestimento para avançarmos sobre aquilo que tenta parar a gente. A coragem é um revestimento como todo casaco, blusa de frio, como exemplo. E você só veste o que já foi vestido. Sim, você só veste o que já foi vestido. É Deus te dando uma nova porção, uma nova cobertura. É Deus revestindo você de autoridade, cobertura, intrepidez, resistência. A coragem é revestimento. A grande verdade é que Deus não pode revestir aquilo que não foi vestido. Não dá para experimentar uma porção sobrenatural de Deus se você não estiver cheio de Deus. O que nos falta não é coragem. Às vezes o que nos falta é o próprio Deus. A falta da presença, a falta de consciência do que vive dentro de mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha isso, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança. Não tem a ver com o que eu carrego, mas tem a ver com que a consciência daquilo que eu carrego. O cara que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas. Mas enquanto você não sabe o que você tem, você vive como se não tivesse. Eu preciso ter a consciência que eu tenho do que eu tenho dentro de mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Quando eu lembro que o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo que ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo com relação ao futuro. Se nem a própria morte, que é o princípio final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua. Não tem nada melhor do que ter Jesus convidado para a tua festa. Sim, convida Jesus para a tua festa. Se tivesse acabado o risoles no dia do casamento, da festa, ele teria multiplicado o risoles. Mas Maria, ela era intercessora. Maria estava preocupada com a vergonha da família. Maria, ela insiste com Jesus que faça o milagre. Maria tinha um carinho pela família, senão eles não estariam lá. Eu não consigo acreditar que Jesus ele foi de penetra no casamento. Imagina Jesus falando para os discípulos: o que tem hoje? Cara. E eles dissessem: tá tendo um casamento. Já pensou? Tá tendo um casamento.
lá em Canaã da Galileia. Já pensou? Não. É uma crise financeira ou uma família que vai parar você. Em Salmo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Glórias a Deus por isso. Ele sempre responde quem busca. Não existe milagres em festas que Jesus não foi convidado. Ei, tem um princípio básico que eu vim trazer para você. Jesus, ele estava na lista daquela festa. Jesus, ele está no casamento e acabou o vinho. Jesus, ele foi convidado. Você vai falar: mas Yara, eu não entendi. Por que você está dando o Salmo 34? Eu vou explicar. Porque tem milagres que você ainda não viveu porque não convidou Jesus para entrar. O Salmo 34, o salmista, ele está dizendo: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Tem resposta que você ainda não teve porque não buscou o Senhor. Tem milagre que você ainda não viveu porque você ainda não buscou o Senhor. O salmista, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus tremores. Como é feliz o homem que nele se refugia. A palavra diz que se você buscar Deus, Ele vai te dar a resposta. Ele vai enviar anjos ao teu redor. E se você não vai, e você não vai ter mais temor. É normal ter medo? Sim, é normal. Isso faz parte da nossa natureza humana. Agora, o que não é normal é um ser sobrenatural parar por uma questão que é natural. É natural ter fome? Sim, é natural. O que não é natural é a gente acreditar que Deus não pode prover sobre nós. O salmista, ele diz que nunca viu um justo passar fome. Em Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glórias. A necessidade é natural, mas não é natural um homem sobrenatural parar por conta delas. O que nós devemos fazer é trazer à nossa memória que problemas é natural, depressão é natural, ansiedade é natural, crise econômica é natural, crise no casamento, tudo isso é natural. Todos nós enfrentamos isso. Você não é alienígena. O que não é natural é a gente parar por isso. Aí você vai dizer: ai, Yara, eu entendi, mas eu ainda sinto medo. Você vai dizer: ai, Yara, tudo faz sentido, mas eu ainda sinto medo. Ah, você continua com medo? Mas esse medo, ele vai passar. Jesus vai curar esse medo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu.
livrou-me de todos os temores. Salmo 34:4. Vamos orar juntos? Pai, tem permitido que o medo me preenda e por isso não estou conseguindo fazer a sua vontade. Me perdoa pelas tantas vezes em que tenho deixado o medo ser maior do que a minha fé. Assim como o salmista fez, eu estou te buscando e nesse momento, na esperança que o Senhor me livra de todos os meus temores. Não permita, meu Deus, que eu tenha medo de falar do seu amor para alguém e também não permita que eu deixe de tomar decisões que trariam bons frutos para a minha vida por causa do medo. Eu lhe peço, Pai, me dê coragem para fazer a sua vontade com ousadia, Senhor. Eu te peço, em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, me dê coragem, Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pai, obrigado por essa palavra de conforto e alegria. Como é bom saber, Pai, que graças ao sacrifício e ressurreição de Jesus, eu posso ser considerada sua filha. Sou filha de Deus. Mas para isso, meu Senhor, eu sei que preciso ser guiada pelo Espírito Santo. Então, por favor, mostra-me o caminho para que seu Espírito habite em meu coração e conduza cada passo que eu der, cada pensamento que eu tiver, cada palavra que eu disser. E se em algum momento eu sair da sua presença, te peço perdão, te imploro, tenha misericórdia de mim, Deus, pois sei que não sou nada sem ti. Em nome de nosso Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Você sente medo? Medo é só um sentimento. O significado de medo é o substantivo masculino, estado afetivo, suscitado pela consciência do perigo. Pega essa chave. O medo nasce quando a consciência do perigo acontece. O milagre nasce quando a consciência do milagre acontece. O problema é que às vezes temos mais consciência do perigo do que do milagre. Tem pessoas que, se perguntar a quantidade de morte do Covid por dia, ela vai falar atualizado. Mas se você perguntar a quantidade de milagre que Jesus fez nos evangelhos, ele não tem ideia. Aí você pergunta, qual foi o último milagre que você viveu? A consciência do perigo tem parado uma igreja que deveria se mover por milagres. Aquilo que eu tenho, a consciência mais clara está ligada àquilo que eu vou viver. Se eu tenho a consciência do milagre, eu vou viver milagre. Se eu tenho a consciência do cuidado de Deus, eu vou me sentir cuidada. Se eu tenho a consciência do amor de Deus, eu vou me sentir amada. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, não significa que quando você tem a consciência do amor de Deus por você, ele passou a te amar e o medo foi embora. Não. Ele sempre te amou. Agora você percebe isso? É a consciência que muda a nossa história. É a consciência que eu não sou o que o meu pecado diz que eu sou. Eu não sou o que o meu passado diz que eu sou.
Eu não sou o que os ruídos dizem que eu sou. Faz com que eu me mova por aquilo que Deus diz que eu sou. O que Deus diz que eu sou? O que Deus diz que eu posso? Aquilo que você tem mais consciência determina o que você vai viver. Medo é só um sentimento. A gente tem que rebaixar o medo para o lugar onde realmente deveria ocupar. Tem gente que construiu altares para o medo e todo dia de manhã presta um devocional para ele. Não faça das suas crises o teu devocional. Tem altares chamado Covid, tem altares chamado crises financeiras, tem altares chamado ansiedade. Às vezes a gente não tem um devocional para se encher. A gente olha o noticiário, assim a gente está sempre temeroso. Aquilo que a gente mentaliza e declara está diretamente ligado àquilo que a gente vai viver. A boca, a língua carrega poder de vida e de morte. A gente precisa abrir a nossa boca e liberar vida. Eu não vim aqui para animar. Eu vim ser uma voz profética e preciso liberar vida. Você também é uma voz profética. Você precisa liberar vida. Precisa abrir a sua boca. Abra a sua boca e profetiza. Abra a sua boca e traz à existência aquilo que ainda não existe. A fé é tratar coisas que não são como se já fosse. Às vezes, a gente tem fé para tratar problemas que não são como se já fosse, mas não temos a mesma autoridade para tratar milagres que não são como se já fosse. Você já parou para pensar a quantidade de alegria, de energia que é sufocada? Ela é sufocada de nós, em nós mesmos. Quando a gente olha para o problema, mais do que para o milagre, você sabe o que é ladrão de alegrias? Pode ser pessoas, pode ser ambiente, pode ser pensamentos, pode ser ideias. Tem relacionamento que sugam você, tem lugares que sugam você. Você já entrou num lugar que você fala, nossa, parece que roubaram algo de mim? Existem ladrões de alegria. E o medo é um desses ladrões. A função do medo não é encorajar você. A função do medo é paralisar você. A função do medo é gerar paralisia. Se você fosse consultar com o medo, o conselho dele para você é: permanece aonde você está. Ele diz para você: não tenta, não vai, não avança, não começa. Isso é quem ele é. Eu vim trazer à nossa memória que, graças a Deus, não é o medo que nos move mais. Não é o medo. Existe uma palavra de encorajamento para cada gigante que se levanta diante de nós. A palavra de Deus para nós é: avança, continua. A gente precisa voar. E se você não conseguir voar, corra. E se você não conseguir correr, caminhe. E se você não conseguir caminhar, rasteje. Mas não permaneça onde você está. Eu me rastejei até o Evangelho de Cristo e decidi a caminhar com Ele. Um dia quero e desejo ser promovida e poder voar com Ele. Por esse motivo eu estou aqui, de pé, com Jesus, e decidi não parar no meio do caminho. Medo é um sentimento. Coragem é uma característica.
Coragem é parte do caráter de Cristo. Quando eu entendo isso parcialmente, eu usufruo parcialmente. Agora, quando eu entendo plenamente, eu usufruo plenamente. Coragem é uma característica, não sentimento. Sentimento passa, característica não. Sentimentos são volúveis, característica não. Característica é quem você é. Você foi desenhado por Deus e é o teu design original, é o teu design e faz parte de você essa coragem. A Bíblia trata Jesus como o leão da tribo de Judá. Eu não sei se você já viu, mas existe uma espécie no mundo de animal que quando cruza não conseguem fazer animais diferentes. Eu nunca vi um leão que gerou algo diferente de quem ele é. Se Jesus é o leão da tribo de Judá, eu estou pregando para um monte de leão aqui também. No leão, não sei se você percebeu a coragem na qual ele se impõe. Não é um sentimento. Ele não acorda e fala: quer saber? Eu estou me sentindo poderoso hoje. Quer saber? Hoje eu vou chegando na floresta. Olha isso. O leão, ele pode estar com sono, com remela no olho. Ele pode estar acordando. Quando qualquer animal no reino animal sabe quem ele é, pega essa chave em nome de Jesus. O leão, ele sabe quem ele é, mas todo mundo sabe quem ele é também. A única coisa que pode parar um leão é se ele tiver uma crise de identidade. Se ele achar que ele é um poodle, qualquer um pode brincar com ele. Leões domésticos perdem completamente a essência de quem são. Um leão que não sabe quem é pode se passar por qualquer coisa. O que eu acho interessante é que tem animais que pensam que são leões também. Você já viu um pinte? Eu tenho 2. A minha pinte fêmea se chama Mel. Ela não é normal. Não, ela não é normal. Ela acredita que ela é um leão. Se você colocar no YouTube, você vai ver vídeos de pinte atacando leões. Uma cena dessa só é possível quando alguém acha que é além do que é, e quando a outra parte acha que é abaixo do que é. Quando a nossa identidade está deformada, a gente recua quando deveria avançar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas não são ferramentas de ataque. Portas são dispositivo de defesa. A Bíblia não está dizendo que o inferno vai pegar uma porta e vir contra a igreja. Não. A Bíblia ela está dizendo que a igreja vai invadir o inferno. E as portas do inferno não vão suportar a força de ataque da igreja. Yara, não entendi. Não entendeu? Porque você está falando sobre pinte e a porta do inferno. Sim, estou falando sobre pinte e a porta do inferno. Porque se nós não sabemos quem somos, não importa quão poderoso é o que a gente carrega. Não vai fazer diferença em nossos dias. Uma crise pode parar você. Uma palavra contrária pode paralisar você. Uma opinião pode estacionar você. Eu vim te dizer que não importa o que fizeram contra você. Não alterou a identidade que você tem, nem as características que você carrega.
Ei, você precisa voltar ao lugar. Você precisa voltar a ungir, a rugir. Olha para o seu gigante e você tropeçará. Olha para o seu Deus e os seus gigantes é que tropeçarão. Medo é sentimento, coragem é característica de quem você é. Leão não acorda com medo, ele é corajoso e isso é quem você é. Você foi gerado para isso. Não é sentimento, não é um evangelho apenas que vim pregar. Eu vim pregar a essência de quem nós somos. Carregamos essa porção sobrenatural dentro de nós. Tem uma chave. A chave é você saber quem você realmente é e caminhar debaixo desse entendimento. Não adianta saber apenas quem é, mas precisa caminhar na altura da identidade que se tem. Enquanto não saber o que é e o que pode, se sacia só com o mínimo do que Deus pode fazer. Vivemos com o trailer do que Deus faz, sendo que Ele quer fazer um filme. Você carrega um poder explosivo. Os milagres que você viveu não foi e não é o início do que Deus quer fazer. O problema é que nós saciamos com pouco. Somos insaciáveis com coisas naturais. Às vezes compramos coisas que não precisamos. Somos acumuladores. Compramos coisas que não precisa. Mas plenamente saciáveis com o que é sobrenatural. Recebemos uma palavra no culto de domingo e estamos satisfeitos para a semana toda. Recebe uma direção de Deus e está satisfeito para os próximos 5 anos. A gente precisa ter um espírito insaciável. Eu tenho esse espírito insaciável, sobrenatural de Deus. Você precisa de coragem para enfrentar isso. Para romper, saia da zona de conforto e mergulhe no propósito. Coragem, tenha coragem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos orar? Pai, eu tenho enfrentado um tempo de mudanças em minha vida e confesso que estou com medo, pois não sei o que irá acontecer daqui para frente. Então, nesse dia, eu me coloco aos teus pés para lhe pedir conforto ao meu coração. Não permita que essa incerteza tire o meu sono e a minha alegria. Ajuda-me a lembrar que todas as coisas que o Senhor faz em minha vida são para meu bem. Me dê paz e abra os meus olhos espirituais para que eu veja a tua mão em tudo que está acontecendo. Em nome de Jesus, Pai, ensina-me o teu caminho, Senhor, que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, versículo 11. Meu Deus, a sua palavra diz que o Senhor reserva a sua bondade aos que temem. Pai, então liberta-me do medo pecaminoso e coloca em meu coração temor apenas por ti. Reconheço que não
me deste espírito de covardia. Então, pelo poder do seu nome, eu rejeito todo medo que possa vir tomar o meu coração e me aproprio do seu amor e equilíbrio. E que eu saiba ser agradecida por ter recebido as suas mãos a eternidade. Quero ser grata e adorar-te com reverência e temor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu não estou aqui para conquistar. Eu estou aqui para governar, para estabelecer liderança. Eu estou aqui para apontar o caminho. Estou aqui para viver milagres. Eu não estou aqui pregando para fazer o novo gueto. Eu estou aqui para fazer história. Sim, para fazer história. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: o segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Tenha coragem. Coragem é o reflexo da minha identidade. É saber quem eu sou, é saber o que eu carrego. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Porque quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei de seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Temos que ter coragem para avançar, mas também temos que ter coragem para permanecer. A gente tem que ter coragem para dar os primeiros passos e também temos que ter coragem para dizer, mesmo que não aconteça, esse ano eu continuarei esperando naquele que me prometeu. Eu continuarei esperando no Senhor. Eu estou falando com pessoas que carregam sonhos, pessoas que carregam vontades, pessoas que carregam projetos. E tem momento que parece que as coisas não vão acontecer. A gente começa a diminuir expectativas. A gente olha para a história de José, mas não podemos esquecer que José ele teve que ter coragem para permanecer, mesmo quando parecia que Deus havia se esquecido dele. A gente olha para Davi e não podemos se esquecer que Davi ele teve que ter coragem para permanecer, mesmo quando aquele que ele amava o perseguia. Tem muita gente achando que Deus se esqueceu, ou que Deus está em silêncio no momento em que mais precisava de uma direção. Você lembra na época da escola? O professor falava excessivamente. Mas na hora da prova, o professor ele ficava em silêncio. O professor ele aplicava a matéria. Ele falava e quem tirava dúvida, tinha que tirar dúvida, tirava naquele momento. Tirava a dúvida com ele na mesa. Mas no dia da prova, o professor ele ficava em silêncio absoluto. Em cada estação, Deus está preparando a gente para a próxima estação. Mas na hora da prova, o professor ele permanece em silêncio. Não significa que ele não acredita em você. Ele está esperando você ser aprovado para você poder viver o próximo nível. Às vezes, parece que é um silêncio absoluto de Deus.
Não é assim? Mas tenha coragem para romper. Muitas pessoas têm que ter coragem para permanecer, e é o que separa meninos de homem. Permanecer mesmo quando os meus olhos não veem. Permanecer mesmo quando parece que não está acontecendo. Permanecer mesmo quando parece que Deus não está mais falando. É permanecer mesmo quando parece que todo mundo desistiu de nós. É permanecer, é difícil. No início estamos alegres, com expectativas, que vai dar tudo certo. Aí a realidade vem. A realidade vem. E quem disse que era para te ajudar, não te ajudou. Quem disse que podia contar com ele, você não pôde contar mais. É nesse momento que você vai precisar de coragem. A gente precisa de coragem quando a nação diz que o país deu errado. A gente precisa de coragem. Não são alguns anos de crise que define quem somos e o que carregamos. Tenha coragem. Não é a última estação ruim que define quem você é, o que você pode, o teu potencial, o teu chamado. Deus, Ele para de olhar para as crises temporais. Ele não define quem você é. Você carrega promessas de vida eterna. Você foi desenhado por Deus. Você foi desejado por Deus. Tenha coragem para permanecer. Medo é só um sentimento. Coragem é característica. Isso é o que você carrega. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu abro mão de tudo que me limita e que me desencoraja, e tudo que me abate, e me apego diariamente às promessas que Deus já falou sobre mim. Eu sou quem Ele disse que eu sou. Eu posso o que Ele disse que eu posso. Eu vou viver o que Ele falou que eu vou viver. O meu filho será o que Ele disse que ele será. O meu marido será o que Ele disse que ele será. E toda a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Seguiremos em fé. Pode 1000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Coragem para abrir a tua boca no dia mau e declarar para a tua alma que você não é refém do seu sentimento. Coragem, tenha coragem para fechar os olhos para o que é natural e com fé e comece a andar sobre as águas. Coragem para descansar em meio às tempestades. Tenha coragem para se mover, mesmo que os olhos não vejam. A palavra que Deus liberou hoje sobre a sua vida declara que já aconteceu. Declara que já aconteceu sobre todas as promessas da Bíblia. A Bíblia diz que em Cristo já temos o sim e o amém. Em Cristo já temos o sim e o amém. Ele não só promete, mas ele declara: vai acontecer, vai acontecer. Você deve estar falando isso, Yara, somente porque é uma palavra de encorajamento, uma palavra motivacional. Ei, tenha coragem para tomar a sua mente, tornar a sua mente o seu servo. Torne a sua mente o seu servo, não o seu senhor. Coragem para ser guiado pelo que
não pelo que a sua cabeça diz, mas começa a caminhar com passo de fé, com aquilo que o Espírito diz. Quando você sente em fazer algo para Deus, às vezes as pessoas, ela fala assim: eu pensei, ou então ela mesma pensa na cabeça dela: isso é coisa da minha cabeça. Por exemplo, ela pensou que vai abençoar tal pessoa, ou ela pensou que vai ajudar em missões, ou vai ajudar o próximo. Aí logo depois ela fala: isso é coisa da minha mente, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa: a tua carne, ela nunca vai direcionar você a fazer algo que edifica o teu espírito. A tua carne, ela nunca vai direcionar você a fazer algo que alegra o coração de Deus, porque a carne limita contra o espírito. Então, ou a gente deixa a nossa mente sendo como o nosso servo, ou ela se torna o nosso Senhor. Aí quando a mente se torna o nosso Senhor, ao invés do espírito de provisão, a gente tem um espírito de falta, uma mentalidade: eu não vou doar porque se eu doar vai faltar. Eu não posso fazer. Quando a nossa mente se torna Senhor, a gente tem uma mentalidade de só crer se ver. Como Tomé: eu só acredito vendo. Mas Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem nunca terem visto. A mente, ela sempre vai te jogar pro natural. A mente, ela sempre vai te jogar pro natural. As pessoas que não acreditam no que não pode ser provado, a mente dele tem um altar. Na história dele, a mente dele é o guia dele. Então, eu não consigo crer que Deus existe. Não consegue crer que Deus existe? Então prova que Deus não existe. Porque se você não consegue provar que Deus não existe, você não pode dizer que Ele não é real. Se você não consegue provar que Ele não existe, enquanto formos racionais, as nossas decisões serão emocionais. Mas quando nos tornamos espirituais, as nossas decisões serão sobrenaturais. Não é normal andar sobre as águas, mas Pedro, ele ouviu uma palavra e se moveu para ela. Não é normal pegar 5 pedrinhas e enfrentar um gigante, mas Davi, ele recebeu uma porção de encorajamento e se moveu a partir disso. Coragem, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Elas nos enche de fé. A Tua palavra nos alimenta. Alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas crises. E cremos, Pai, na Tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas o Senhor pode mudar. Dê a elas, Pai, coragens. Dê a elas coragem, Pai. Coloque fé nesse coração, que ela creia que o Senhor tem o poder de dar a última palavra. Abençoe, Pai, a casa dela, a família dela, o ministério dela, Pai. Os sonhos, os projetos. Abençoe toda a sua vida, Pai. Eu oro, Pai, abençoando todos, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer a Ti também, porque mais um dia, Pai, acordamos. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. O Senhor tem nos tentado. Louvamos a Ti, Pai, e agradecemos a Ti pelo dia,
pelo dia bom, pelo dia mau. Que seja feita a sua vontade, Pai, nesse dia de hoje. Fala com seus filhos, Pai. Fala com o coração de cada um deles. Que tudo coopera para o bem de quem te ama, Pai. Fala conosco, Senhor. E abençoe, Pai, todas essas pessoas que parou para ouvir essa mensagem. Abençoa todas elas, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.